Boa noite, um abraço para você, Chalene, nosso Marco Silva e o Veridiano. Eu tô improvisado aqui na casa da minha sogra, né? Levar a guretada para sair daqui a pouco. Mas olha, muita expectativa, né? O torcedor do CSA ficou com muita preocupação nesse início agora de reajuste da equipe, de montagem do time, porque perdeu as principais peças, não conseguiu renovar, que era já uma situação meio que previsível, né? E aí o CSA contratou alguns jogadores. Eu até entrevistei hoje o Ítalo Rodrigues, que é o executivo de futebol do CSA. Já tinha essa informação anteriormente, mas hoje ele me confirmou que o CSA ainda, estrategicamente, fez essas contratações de agora, né? E já se aproximando agora do final do ano, início do próximo ano, quando começa a dar vazão, inclusive de alguns jogadores que o staff acaba segurando, tentando encontrar algum tipo de negócio que seja muito vantajoso e acaba não encontrando, e aí boas oportunidades surjam no mercado, né? Então o CSA ainda vai fazer pelo menos mais umas 4 contratações pontuais, principalmente visualizando substituir esses jogadores que ele perdeu, que não conseguiu renovar. Emerson, um abraço para você, obrigado por aceitar o convite também. Está fazendo também muito sucesso nas redes sociais, claro que com informações de CRB, mas muito mais com as informações do CSA, a qual você tem uma ligação maior. Jonathan Gomes vai voltar a vestir a camisa do CSA, o CSA vai ter um gringo. E na sua opinião, quem contratou melhor, CRB ou CSA? E quem renovou melhor até agora, CRB ou CSA? Olha, Veridiano, por parte como o Jack Stripador, né? Com relação ao argentino, eu estava vendo agora há pouco, recebi pela rede social mesmo, um torcedor me mandando uma matéria que saiu agora no final da tarde, na Gazeta Web, que a turma foi ouvir lá o time lá, o Argentino Júnior, ouviu via assessoria de imprensa, né? E depois entrevistaram 2 cronistas esportivos. Salvo engano, um de uma TV, outro de uma emissora de rádio e tal. O clube, via assessoria de imprensa, e não pode ser diferente, diz que o jogador tem contrato até 2024, que é uma situação que ainda está sendo definida, que em tese não é uma liberação simples, choveu no molhado. Isso realmente existe. E é a versão que se tem através da assessoria de imprensa. Já os 2 cronistas, um informou que realmente o Argentino Júnior, por não ter conquistado no calendário para 2022 competições importantes, competições sul-americanas, vai dar vazão não só ao Jonathan Gomes. Parece que tem uns 2, 3 jogadores que também ganham dólar, que eles também vão negociar. E o outro repórter, setorista lá, foi mais categórico em afirmar, em dizer que ele está fora, que vai voltar para o Brasil. O que é que eu tenho de informação? Inclusive, na sexta-feira, o CSA, através, acho que foi do próprio Almacoeiro, presidente do clube, deu declarações dizendo que já tinha se acertado financeiramente com o jogador e com seu staff. E caberia o jogador resolver a liberação junto ao Argentino Júnior. No sábado, foi dia de Natal, né? Não sei se o CSA tentando forçar e já divulgar o jogador com presente de Natal e tal, deu outro investido. E aí, o jogador foi mais contundente. Disse, ó, fica tranquilo, que aqui eu resolvo. Quando foi ontem, salvo engano, saiu uma matéria no jornal lá da Argentina, dizendo que o jogador iria rescindir e alguma coisa do tipo. O que é que eu depreendo de tudo isso? Eu acho que o jogador vem, porque eu vejo 2 aspectos importantes aí. O primeiro, que o jogador quer vir, né? Então esse já é um fator fundamental. O segundo, ele, ao que parece, não é titular absoluto. Ele era reserva e vinha entrando em um jogo ou outro. Terceiro, ele teve um desentendimento com o treinador. E ao que parece, o treinador ele tem muito prestígio lá junto à direção da equipe. Então, não deve sair do comando técnico. E por último, é que a informação que foi divulgada era que o jogador tinha como salário $50 mil lá no Argentino Júnior. Convertendo para o real, isso vai dar uns R$280 mil. E isso, na verdade, é pouco provável que seja esse valor, porque num valor como esse, o camarada está jogando tudo, né? Sai salário, sai direito de imagem, sai comissão do empresário, sai luva do jogador, dá uma super valorizada, dimensiona tudo isso. E a informação que eu tenho aqui é que o CSA chegaria numa composição salarial até $15 mil, que deve dar uns 80 e poucos mil reais, né? E aí para o Argentino Júnior, que em tese não vai contar como linha de frente com esse jogador, dá uma boa desafogada na folha. Tem impressão que o CSA deve confirmar essa contratação na sexta-feira, no dia 31.
quem renovou e quem contratou melhor até agora? Olha, no aspecto de renovação, isso é uma pergunta importante, mas é preciso que se faça alguma observação, né? Porque, por exemplo, é importante que você mantenha uma base de um ano para outro. Isso é fato. Agora você precisa manter também uma base que seja uma base vencedora, né? Não adianta, por exemplo, você ter um time que é um saco de pancada, perde para todo mundo, e de um ano para o outro você vai manter essa base. Então, não é uma vantagem você manter uma base perdedora. Respondendo a sua pergunta, na comparação, eu acho que o CRB renovou melhor, mas é preciso que se observe dois aspectos. O primeiro, na reta final da Série B, o CSA terminou a competição em ascensão. Né? O CSA terminou a competição vencendo o jogo, jogando bem, tirando uma pontuação, quase que sobe, enfim. E o CRB terminou a competição desidratado, né? Caindo de performance, tendo os resultados ruins, tanto é que não teve força para vencer o Operário no último jogo. Mas essa desidratação, digamos assim, do CRB, na minha avaliação, muito se deu ao comando do ataque, né? A força ofensiva que o time não apresentou. E a força ofensiva o CRB não renovou. Renovou no aspecto defensivo, que foi que mostrou muita consistência, mostrou regularidade. Então, por conta disso, acho que o CRB renovou melhor. E na comparação com o CSA, porque o CSA perdeu jogadores muito importantes, né? Perdeu o goleiro, que embora nunca viu um goleiro para entrar tanto no departamento médico como o Thiago Rodrigues, mas inegavelmente era um bom goleiro. O Yuri Castilho e o Della Torre. Então acho que o CSA perdeu 4 jogadores fundamentais. E na comparação com o CRB em perder, em demonstração de vontade, o CRB perdeu o Caetano, que não conseguiu renovar, o Jajá, que voltou para o Atlético, e o Pablo Diego, não sei nem se eles queriam de fato renovar, porque era um jogador do comando do ataque. Então acho que o CRB renovou melhor. Agora, de contratar melhor, eu considero que o CRB também ligeiramente contratou melhor, mas é preciso aguardar um pouco, justificando pela primeira fala que eu tive aqui no programa. E o CSA, o que eu tenho de informação é que o CSA vai fazer 3 contratações pontuais, de 3 contratações titulares. Uma é o Jonathan Gomes, se concretizar, né? Até a próxima sexta-feira. Outra deve sair o desfecho amanhã, que é do zagueiro Lucão, que no caso não é uma contratação, é uma renovação, mas é um jogador que fatalmente será titular desse time. E a outra que é a de um centroavante. O CSA trabalha com 3 possibilidades. O CSA trabalha com um jogador que disputou agora a Série B. Eu até tenho brincado muito que ele joga com a 7, mas atua de 9. Mas eu vejo com muita dificuldade essa contratação. E tem outros 2 jogadores no radar do CSA para a camisa 9. Né? Um é um centroavante muito experiente, goleador por onde passou, mas que vem de contusão. Ao que me consta está recuperado, mas vem de contusão e não é um jogador barato. E ele viria para o CSA sem ser barato, porque ele está empregado, embora ele esteja machucado, mas ele está empregado. Né? Seria um empréstimo. Para os jogadores, me pagam para eu ganhar aqui, senão eu não vou. Estou me recuperando, vou ficar aqui no time, fazer transição, enfim. Né? E tem um outro jogador que foi goleador muito aqui no Brasil e está fora do país. Então o CSA trabalha para renovar com o Lucão e anunciar amanhã, para recontratar o Jonathan Gomes e anunciar na sexta-feira, e esse outro centroavante que pode pintar até sexta-feira. Fechando esses quadros, conseguindo fechar essas 3 peças, acho que o CSA tem um time muito forte, porque ele renovou com o Giovani, renovou com o Gabriel, renovou com o Hernandes, ele tem essa espinha aí no que se refere ao meio-campo e passa a ter uma base e boas contratações para a sequência da próxima temporada. Bom, Emerson Júnior, Emerson Canalha, boa noite para você. Amanhã eu vou na piscina natural, aqui... viu, Marcão? Estamos devendo essa confra. Olha, a pergunta que eu quero fazer é mais que uma análise sua. Você está falando aí do elenco do CSA e você acompanha o CSA há muito tempo. Você foi, inclusive, assessor de imprensa do CSA e você conhece muito bem, tem uma afinidade com dirigentes do Centro Esportivo Alagoano. E eu, como fui também setorista, trabalhamos juntos. Eu quero que você, Emerson Júnior, porque isso é recorrente, uma reclamação da torcida e da própria imprensa, que o CSA ele não começa bem suas temporadas. Claro, isso tem os fatores que a gente pode elencar, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas o CSA geralmente não começa bem a temporada, não faz um bom campeonato, é um sofrível alagoano, vem mal na Copa do Nordeste, mal na Copa do Brasil, que são competições de início de ano. Então, início de ano, campeonato estadual, início de ano, Copa do Brasil,
início de ano, Copa do Nordeste. Na sua visão, o CSA esse ano ele começa diferente do que começou os últimos anos ou o padrão, a pegada vai ser a mesma? Veja, muito boa essa sua pergunta. Tem um detalhe, esse time, a exemplo do que aconteceu no time do ano passado, mas com ressalva que eu vou explicar já já, ele vem sendo montado, obviamente, pelo departamento de futebol, mas sob a batuta do Moza. E ele já mostrou a sua competência à frente do CSA, né? Não foi 1, 2, 3, 4 jogadores que baixaram a performance quando ele saiu. Foi muito mal no comando do Pivete, foi muito mal no comando do Ney Franco, e surgiu das cinzas quando o Moza voltou. Yuri Castilho, o próprio Della Torre, o Marco Túlio, enfim. Então ele mostrou que tem competência. Eu acho que o que precisa ser levado em consideração é o tempo que esse novo time vai dar liga, né? Vai dar liga em janeiro, vai dar liga em fevereiro. Eu acho que isso precisa ser levado em consideração. O outro aspecto é o presidente, né? Rafael Tenório tem uma política de escassez no primeiro semestre, isso era muito claro, de orçamento muito reduzido. E, ao que parece, sob o comando do Omatueiro, isso não vai acontecer. Muito embora eu tenha esse dado estatístico, o CSA reduziu, na comparação do orçamento da Série B para o orçamento desse primeiro time agora, do Campeonato Estadual, em 38% a sua folha de pagamento. E que eu reputo como uma redução razoável, uma redução que precisa acontecer, porque você sabe que o orçamento maior dos times é justamente a partir do Campeonato Brasileiro. Então era preciso que acontecesse essa redução. Agora, justificando, e aí é produto final, justificando o que aconteceu nos outros anos, né? O CSA, ele teve, levando em consideração não 2018, porque 2018 o CSA ele foi campeão alagoano, ele passou de fase na Copa do Brasil na primeira, passou de fase na Copa Nordeste na primeira e subiu de divisão na Série B. Então 2018 o CSA teve um ano todo regular. Em 2019, o que foi que aconteceu? Mesmo estando na Série A, o CSA teve uma redução drástica de orçamento. O time que o CSA montou no primeira parte de 2019 era um time que contratou jogador da segunda divisão do Campeonato Carioca e numa preparação visualizando a Série A do Campeonato Nacional. Em 2020 foi diferente, o CSA tinha caído da Série A para a Série B e o CSA fez um time muito caro que aí não deu liga, né? Contratou o Pipão, contratou o Norberto que tinha vindo do esporte da Série A, contratou diversos jogadores, era uma folha caríssima. E o time só veio da Liga no Campeonato Brasileiro quando o Moza chegou, depois do Argel. Né? Esse ano, até pelo CSA de repente não manteve uma base toda, mas manteve uma base, sei lá, vamos dizer, de se fechar com o Lucão amanhã de uns 35% a 40%. E aí, levando em consideração se conseguir fechar, mas essas duas contratações pontuais, aí você tem um time forte, mas que ele precisa ter liga. E aí é o tempo que vai levar. Eu, assim, na comparação com os outros anos, acho, e nesse momento é só achismo mesmo, acho que o CSA pode fazer uma boa temporada nessa primeira parte do ano de 2022. Emerson, aproveitando a sua presença, né, eu peço, inclusive, viu, estagiário, dá uma olhadinha aí também no seu WhatsApp para a gente combinar também algumas coisas. A gente vai analisar as contratações e renovações do CRB posteriormente. Aproveitando a sua presença, a gente vai analisar as contratações e as renovações do CSA. Quem já renovou, quem já o CSA contratou. Tá aí, esse jogador aí, o Lucas Rodrigues. Então, o que é que você pode falar desses jogadores? Hein? O Lucas Marques, né? É Rodrigo Rodrigues, esse daí é Lucas Marques. O que é que você pode falar desse jogador? A gente vai analisar, não são tantas, também não são poucas, as renovações e as contratações. Bem-vindo ao Lucas Marques. Quem é esse jogador, Emerson Júnior? Olha, um jogador muito jovem, né, Rodrigo? Eu tive até muita dificuldade. Eu tomei conhecimento dessa contratação já há um bom tempo. Eu tive muita dificuldade até para localizar alguma coisa dele na internet. É um jogador muito jovem. A informação que eu tive que foi indicação do Moza, mas assim, para ser bem contundente, eu não contrataria. Tá, vamos ao próximo aí, estagiário. Mais um jogador aí, mais uma contratação do CSA ou renovação. Tá aí. E aí, Emerson Júnior? Esse é o Rodrigo, né? Ou o Caracossi? É o Caracossi, goleiro. Esse já estava, né? Ele foi contratado, veio da base do Flamengo na metade do ano passado, ele não atuou. É um jogador muito jovem, a informação que eu tenho, que é um jogador que tem muito futuro, ele não atuou. E será o terceiro goleiro mais uma vez, né? Enfim, então, é para compor o elenco.
Aliás, o CSA sempre com excelentes goleiros, os 4 que estavam, excelentes goleiros. Mais um aí, estagiário, para a gente analisar, do Centro Esportivo Rodrigo Rodrigues, renovado. Chegou no final da temporada, não teve muitas oportunidades. Na verdade, viu, Rodrigo? Eu não sei porque o CSA, na verdade, o CSA na arte, ele divulgou corretamente. Permanece. Porque não houve renovação. Esse jogador foi contratado em setembro, se não me falha a memória, teve poucas oportunidades, entrou aqui contra o Confiança, entrou, me parece que foi contra o Curitiba lá, enfim. Ele jogou muito pouco, mas ele já veio com o contrato até a metade de 2022, então não houve renovação. Precisa mostrar muito mais. O pouco que eu vi quando ele entrou, não gostei. Pela estatura, eu tenho a impressão que ele é um jogador que joga enfiado na área. É muita característica do Moza, né? Jogar com centroavante, planta. Mas do pouco que vi, não gostei. Mas ele já tinha contrato, então não houve renovação. Mais um estagiário aí pra gente analisar. Jogadores do CSA. E agora? Hein? Esse é o Ian, né? Que fica, o Ian Rolim, né? Ian Rolim. É porque a foto da letra é tão ruim que eu não consigo identificar aí pelo rosto. Mas olha, o Ian Rolim, ele é outro jogador que também já tinha contrato estendido. Não houve renovação. Mas trata-se de um bom jogador. O camarada pode dizer assim, mas por que não jogou na reta final da Série B? Aí é opção técnica e só o Moza vai poder responder. Mas ele, quando foi... Esse foi o F5 meu, eu divulguei essa contratação em agosto. Ele foi contratado junto ao Joinville, estava jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, é a Série D, não lembro agora, mas jogando muito bem. Ele é natural do Joinville, estava fora do país, machucou, voltou para se recuperar no Joinville e estava bem. Tanto é quando eu divulguei, a torcida lá ainda fez uma campanha para ele ficar, mas não conseguiu. Mas trata-se de um bom jogador, teve poucas oportunidades no Campeonato Brasileiro, mas esse é o carimbo, permaneceria e acho que ele vai ajudar muito o CSA em 2022. Atleta oriundo do futsal e aquela região ali, Rio Grande do Sul, Joinville, né, Santa Catarina é muito forte. Mais um estagiário. E esse, né, Série A subiu com o Avaí, Diego Renan. Contrataria. Eu gosto muito do futebol do Diego Renan, acho que defensivamente ele vai bem, é bem no apoio. E ele é aquele jogador que o Moza gosta, né? Porque ele é tanto lateral na esquerda como na direita. Então acho que o CSA fez uma boa contratação em repatriar o Diego Renan. Mais um aí, estagiário, para que a gente possa analisar jogadores do CSA. E o Douglas Emerson. Olha, Rodrigo, dessas contratações que o CSA divulgou, esse foi o único que eu não antecipei, o Douglas, né? Mas as informações que eu colhi foram as melhores possíveis. Né? Diz que ele fez um grande campeonato brasileiro da Série C, foi o destaque, se assemelha em termos de característica com o Matheus Felipe, né? E acho que ele briga para ser titular dessa zaga do CSA. Jogador também que tem uma certa habilidade, notei que também é ambidestro, né? Está bem com a perna direita, com a perna esquerda. Na minha opinião, foi uma grande aquisição do CSA. Mais um aí, grande estagiário, para que a gente possa. E aí, o Felipe, né? Felipe Augusto. Desses que o CSA contratou, esse é o mais conhecido, né? Jogador que tem muita rodagem no futebol nacional, toda a vida jogou em primeira divisão. No Cruzeiro, na Série B, ele não foi bem, como todo o elenco não foi. Mas por ter trabalhado com o Moza e o Moza ter dado essa pinçada, aliás, até um detalhe, e esse eu nem divulguei essa informação, eu tive a informação que meio que foi colocado na balança, né? Para o Moza optar se contrataria do Cruzeiro o Felipe Augusto ou o Ayrton Nem. E ele preferiu o Felipe Augusto. Então, em tese, ele vai ser o substituto de um dos pontas ali, sobretudo do Yuri Castilho. Então, contrataria sem atacante de beirada, Emerson? Atacante de beirada. Mais um aí, estagiário. Analisando os jogadores do CSA. Isso. Gabriel Goleiro. Como é o sobrenome desse rapaz, meu Deus? Bubniak. Bubniak. Cara, o Guimarães que vai se falar Gabriel Bobônica, né? O Guimarães bota o nome de todo mundo de Pedro Joaquim. Ele é do futebol do Pará, né? Tava na Tuna Luz, foi goleiro do Paysandu, trabalhou com o executivo, essa contratação é do executivo do Ítalo Rodrigues. Foi goleiro do Paysandu quando o Ítalo foi executivo do Paysandu. Jogou agora na Tuna Luz e foi um destaque do campeonato. Eu tive excelentes informações, inclusive. Eu perguntei ao Alberto Maia, que é o ex-proprietário da loja do CSA, que é de Belém do Pará, ex-presidente do Paysandu, e rasgou elogios a esse jogador. Em tese, ele vem para brigar por posição com o Marcelo Carné, e a informação é que ele sai bem com as pernas, né? Meio que um líbero, característica que o Moza sempre busca em um goleiro. É porque o Moza gosta muito, né, daquele jogo que deixa o torcedor morrendo do coração, tocando dentro da área. Por isso, viu, né? Marcão? Por isso que o Frigeres não ficou, né?
O Frigério tinha muita dificuldade para sair jogando com as pernas, tanto é que o CSA não fez nem proposta de renovação. Agora esse daí vem para ser titular, você acha? Você vem brigar pela Pelo titularidade? nome, veja, ninguém é contratado, como você contrata um jogador, pelo salário e pelo nome, você sabe, isso aí é para ser titular, né? Então o cara vai precisar mostrar no treinamento. Eu tenho a impressão que o Marcelo Carné foi contratado para ser titular, mas aí ele vai precisar garantir a posição no treino, né? Mais um aí, estagiário, analisando os jogadores do CSA, né, nessa... Aí o Lucas, mais um jogador aí que o CSA contrata. Lucas Barcelos. Rodrigo, esse jogador ele pertence ao Fluminense, e você sabe que o departamento de futebol do CRB ele tem um relacionamento estreito com o Fluminense, não é? E aí quando Isso eu mesmo. tomei conhecimento dessa contratação, até falando com o próprio Thiago Paes, só o CSA vai anunciar o Lucas Barcelos. Eu percebi que ele deu aquela paradinha do Romário quando vai bater pênalti, né? Como se pensasse assim, pô, esqueci desse jogador, né? Porque pela proximidade que o CRB tem com o Fluminense, se solicita o CRB pegaria. Trata-se de um bom jogador. Agora, ele teve uma passagem muito ruim no Confiança esse ano no Campeonato Estadual. Marcou alguns gols, parece que 6 gols no Campeonato Estadual, mas fez um campeonato ruim. Mas até colhendo informações com o próprio Thiago Paes, rasgou elogios ao jogador, disse que ele é muito bom de velocidade, bate bem com a perna direita. Beirada também, né? Uma boa base. Oi? Beirada também, né? Jogador Beirada de velocidade. também. Pelo lado direito e teve uma boa base do Fluminense, a base toda do Fluminense. Trata-se de um bom jogador. Agora teve essa ressalva de não ter feito um bom campeonato sergipano pelo Confiança. Mas eu contrataria. Próximo estagiário. Próximo jogador aí do CSA. Não, esse já foi, o Lucas. Marcel, você conhece esse jogador, Emerson? Outro zagueiro, acho que foi do Figueirense, né? Oi. Ele jogou agora a Série C do Campeonato Brasileiro e trata-se de um zagueiro bom também. Dos 3 zagueiros que o CSA fez, você vai mostrar outro já, acho que o Douglas e o Marcel, eles competem muito. Esse aí não tem a característica do Matheus Felipe, né? Diz que ele é um zagueiro mais viril, digamos assim, zagueiro. Mas trata-se de um bom jogador, eu também contrataria. Estagiário, tem o Dalberto aí ainda, né? Só falta o Dalberto. Eu enviei para você aí o Dalberto, enquanto você localiza aí o Dalberto, que aliás, viu, Emerson, o pessoal do Natal mandou um vídeo, disse que o Dalberto lá se envolveu com um problema, lá foi para uma festa, né? E terminou envolvendo lá com o pessoal da polícia lá, mas que depois foi tudo resolvido, aí tava de férias. Eu vi o vídeo. Pois é, você viu o vídeo, né? Eu vi o vídeo, e você sabe que esses vídeos de internet, você pega o vídeo, aí mostra, depois mostraram ele. Pelo menos na montagem que eu vi, né? Mostraram o jogador no carro dele, e aparentemente né? Como não houve negativa, então leva a crer que era ele mesmo, né? Mas enfim, tava de olha ele aí, o que você fala? Eu gostaria até de começar, porque eu entrei em contato com o pessoal lá de Natal e o Dalberto passou lá, inclusive pelo ABC, falou, inclusive, quando saiu do ABC, que tava faltando tudo lá, ou seja, o pessoal saiu meio chateado. Agora, na minha opinião, joga muita bola o Dalberto, viu, Emerson? A história dos talheres, viu, Emerson? Lembra aqui, né? É verdade. Mas olha, esse jogador, o Rodrigo, acho que faz umas 2 semanas, 3, não lembro exatamente, eu encontrei com o Moza em um show aqui, eu acho que tava naquela novela do Delator. Eu até coloquei essa foto na internet e ele me falou desse jogador. Só tô trazendo um jogador que eu conheço bem da base do Curitiba, trabalhou comigo lá e ele vai dar muito certo. Ele joga de beirada, mas eu vou utilizá-lo como centroavante, que é o Dalberto. E acabou confirmando essa contratação. Eu fui ver os números, esse ano ele não teve uma boa temporada. Mas até conversando com o Ítalo Rodrigues, ele disse, se fosse em janeiro de 2021, você contrataria o Dalberto ou o Della Torre? Aí eu fui ver a temporada de 2020, eu contrataria o Dalberto. Né? O Della Torre teve uma excelente temporada agora, 2021, e o Dalberto não. Mas trata-se de um bom jogador, e como vem com essa chancela do treinador, sabe? Então eu confio, eu contrataria. Emerson, uma coisa que eu queria falar em relação a esse jogador e essas indicações do próprio Moza para o contrato do CSA, isso traz uma responsabilidade para ele, porque a passagem que ele teve, a primeira, acho que 2019, né? 2020, né? 2020, que ele bateu na trave para subir. Não foi 2020. 2020 e 2021. 2020 bateu na trave para subir.
E eu acho que ele merecia subir, né, naquele período, o CSA merecia subir, mas não conseguiu. Não sei que infortúnio e tal, os bastidores eu não conheço, mas aí ele passou por fases que eu acho que no início de sua carreira foram muito importantes para que quando ele voltasse para o CSA, agora nessa temporada de 2021, ele voltou mais maduro, ele voltou diferente, o Moza voltou com sangue nos olhos, voltou com alegria maior, voltou com mais vibração. Não sei se a empáfia dele, que me parecia inicialmente quando ele chegou, quebrou um pouco aquilo. E ele fazendo essas indicações, ele chama a responsabilidade para ele. Eu acredito muito no trabalho do Moza. Eu sou um fã do Moza, inclusive quando ele saiu da última vez eu não concordei, tá? Fui contra a saída do Moza. Mas para mim eu acho que também no final das contas foi muito boa a saída dele, ele aprendeu bastante com essa saída. Quando ele circulou, Chapecoense, Cruzeiro e tudo mais, aquilo ali foi uma lição muito grande para ele, e ele voltou muito mais experiente para o CSA, e esse ano ele tem a chance de reescrever a história dele no Centro Esportivo Alagoano, é a minha visão. Eu concordo com você, Marcão, assina embaixo. Tudo isso que você falou. Acho que ele é um excelente treinador, ele tem esse modelo do jogo dele, ele contrata os jogadores que se enquadrem nesse modelo do jogo. Já tinha feito isso no ano passado e está fazendo isso agora. Só faltou um jogador aí, que é o Denilson, zagueiro. Esse eu não contrataria. Eu li a informação dele, não gostei. Tá aí, esse ele tá na tela aí. Pronto, esse aí. Esse eu não contrataria. Eu tive de informação, não gostei. Valeu, minha gente. Então, Emerson, a gente quer agradecer a sua participação aqui conosco, desejar um 2022 de muita luz, muita saúde, muito trabalho, mas antes de você se despedir, eu queria, né, que depois de toda essa análise que você fez, junto com o Veridiano, junto com o Marcão, que você fizesse justamente a sua avaliação. Com base nisso, que foi apresentado de forma concreta pelo CSA, o que é que o torcedor azulino pode esperar para esse início de temporada? Eu falo início de temporada porque, como você muito bem pontuou, né, as contratações, alguns ajustes vêm para o início do Campeonato Brasileiro. Então, o que é que o torcedor pode esperar desse início de 2022 do CSA? Olha, Charlene, eu acho que pode esperar de forma positiva. Acho que o CSA conseguiu manter bons jogadores. Essas contratações nós analisamos agora. Boa parte eu traria. E essas 3 peças restantes, 3, 4 peças, as cerejas do bolo, digamos assim, o CSA precisa ser certeiro para fazer essas contratações. Só pegando esse gancho do Marcão, confio muito no trabalho do Moza. Acho ele um excelente treinador. E com o tempo, ele vai fatalmente dar liga nesse time do CSA. Então, eu acho que o torcedor pode esperar coisas boas para o início de 2022. Tá certo, e vamos também, né, como a gente tem essa parceria desde as eleições, você conosco aqui no CSA, mas quem quiser acompanhar mais o Emerson Júnior, fala um pouquinho aí do teu canal, fala também da sua participação lá na CBN, para que o pessoal também possa acompanhar o Na Rede, mas o Emerson Júnior também. É verdade, o Rodrigo disse aí, é verdade, vocês não pararam, eu também não parei, né? Inclusive, eu estava até falando, viu, Marcão? O programa na rádio é de 1 hora. Ontem, eu fiz 1 hora e 40 minutos de programa. E a galera acha que em dezembro não tem notícia, né? Esse é o período que tem mais notícia. Então, ele está no ar de segunda a sexta-feira na Rádio CBN, não paramos. Na sexta-feira vai ter programa de novo. Segunda, dia 3, já retorna. De 11 ao meio-dia na CBN e às 13h15 na TV Ponta Verde no SBT. Tá certo, Emerson. Olha, mais uma vez, né? A gente se conhece desde 2007, se eu não me engano, foi quando a gente começou a trabalhar junto, né? E desde lá, cada um foi para a sua trajetória, mas sempre se esbarrando e, com certeza, um torcendo pelo crescimento do outro, um incentivando o outro. Aqui a gente tem essa rasgação de seda também com os meninos e eu fico muito feliz, né, de ver como você tem conduzido o seu programa, como você tem conduzido a sua história também dentro da crônica esportiva, porque muitas pessoas, né, têm por base aquilo que você publica, não é à toa que o pessoal chama de F5. Claro, a gente sabe que toda unanimidade é burra, tem gente que critica, tem gente que acha ruim, mas assim, a gente vai seguindo por um caminho que a gente começa a colher os frutos, e você é um cara que também tá com essa realidade. Então,
para trazer o Emerson para participar aqui no Na Rede, né? Final de ano, de folga, de improviso na casa da sogra. Olha só, prestígio, né? Na Beleza, casa da sogra, hein? Tá vendo? Então é uma coisa que a gente Tem fica... a foto tem a Tem a foto dela foto na da carteira? sogra Tem na a foto da sua carteira? sogra na carteira? Tem. Sua ca- Tem, Olha. tem uma 3x4 dela. Então, a gente fica feliz, né, de poder compartilhar informações, porque a imprensa alagoana ela é tão pequenininha, né, são tão poucos profissionais que pra gente ficar alimentando rivalidade, picuinha, essas coisas não vale. E quando você aceita participar aqui conosco, a gente fica muito feliz e muito agradecido, viu? Ah, não tenha dúvida. É um prazer meu, viu, Charlene? O canal de vocês está arrebentando. Falo sempre com o Rodrigo e com o Marcão. E vamos continuar nessa parceria sempre. Eu quase falava o nome do estagiário, viu? Quase. Quase! Deixa o Quase. estagiário quieto, senão a gente perde a comissão Pessoal, dele. O estagiário é o Lombardi, né? O Lombardi Isso, não é o aparece. nosso Lombardi, exatamente. Mas valeu, turma. Estamos sempre à disposição, viu?